Fala galera, fala aí do Corinthians na Libertadores, né? O Corinthians que acabou de perder o seu técnico, o Carille, que vinha fazendo, né, um bom trabalho no Corinthians, apesar do Corinthians esse ano ter feito alguns jogos ali com um pouquinho mais de oscilação do que, por exemplo, fez no ano passado, né, no primeiro turno ali do Brasileiro. Acho que até pode se colocar até no próprio Paulista, no Paulistão do ano passado, que também foi um time bem forte. É, bom, galera, agora chegou o Osmar Loz, né, para pegar essas fases de mata-mata aí da Libertadores, né, que o vídeo é focado mais na Libertadores. Eu vou falar um pouquinho do momento do Corinthians também, né, já estou até falando. Né? E, bom, o Corinthians com o Loz já perdeu um jogo na Libertadores em casa. Perdeu também ontem um jogo contra o Inter, né? Um jogo que estava inclusive ganhando, mas o jogo foi fora. Apesar do Inter não vir na tabela, não vem muito bem, mas é um time que vem evoluindo. Mas fica um questionamento com relação ao que o Corinthians pode apresentar com nós, porque como eu disse, com o próprio Carille, o time já tinha um pouquinho de oscilação, né? Eu acho que o Corinthians desse ano ele oscila um pouco mais do que o do ano passado, o que é uma situação que eu vejo até com naturalidade, porque o Corinthians a cada ano ele vem perdendo um jogador importante, né? Ano passado o Corinthians tinha o Jô, né? O cara que naqueles jogos ruins que o Corinthians teve, não sei se vocês, aliás, com certeza quem é torcedor do Corinthians vai lembrar, é, quase todo mundo ele jogava mal e quem salvava ali um pouco era o Jô, né, fazendo gol e tudo mais. Ele conseguiu manter, se não jogos no mesmo nível que ele estava, mas pelo menos conseguiu ter regularidade. Coisa que até o Rodriguinho, que hoje está jogando acho que até mais do que no ano passado, naquele período ruim do Corinthians, ali do segundo turno, que teve uma sequência de jogos que o Corinthians estava perdendo, até empatando jogos que na teoria era para ele vencer, né? O Rodriguinho teve uma queda e o jogo conseguiu ali manter uma regularidade. E hoje o Corinthians não tem um substituto para o Jô, né? O Corinthians acabou de contratar o Roger, que é um jogador que já passou pelo Botafogo. Aliás, o Botafogo é um clube grande que ele conseguiu jogar bem, né? Porque ele passou, se não me engano, por São Paulo, se não me engano, Fluminense, e mais algumas equipes ele não conseguiu render. E, assim, honestamente, eu não acho que ele vai conseguir suprir as necessidades do Corinthians, muito menos conseguir substituir o Jô. Né? O Roger no Botafogo, muito do bom momento que ele teve no Botafogo foi pela insistência do Jair, né, que hoje é técnico do Santos, e pela falta de material humano que tinha no elenco do Botafogo, porque durante um bom período, acho que até a metade do ano, ele era o único centroavante do time. Os outros ali eram garotos da base, que não tinham, que ainda estavam muito verdes para poder jogar. Então ele acabou ficando ali muito por isso, pela insistência do Jair e pela falta de material humano. E bom, galera, falando aí sobre a Libertadores, né, que é o foco do vídeo, como eu disse aqui, o Corinthians teve algumas oscilações aí na fase de grupos, né, por exemplo, não conseguiu vencer o time colombiano, né, e é uma situação que é um pouco complicada, porque, por exemplo, o Corinthians, se não me engano, ele se classificou com 10 pontos, né? Que é uma pontuação, ao meu ver, um pouco baixa, mesmo o grupo não sendo tão fácil, né? Porque tinha ali o Independiente, né? E o Milionários, que não é uma equipe tão forte assim, né? E o Corinthians acabou, se bem que também perdeu para o Milionários em casa, mas perdeu quando já estava classificado, né? Já estava com a situação ali encaminhada, mas ainda assim é uma situação complicada que acho que é válida se ser analisado, porque esses jogos de Libertadores, principalmente como eu disse que o Corinthians se classificou com 10 pontos, né, o Independiente ficou com 10 pontos também,
Eu acho que o Corinthians correu um certo risco ali, porque poderia ter feito o normal, né? Ganhado Milionários em casa. Claro que falar isso é muito fácil, né? No jogo é que a coisa se decide, mas ainda assim eu acho que faltou um pouco mais de... é difícil falar de vontade, mas talvez um pouco mais de foco, né? Para essa fase de grupos. Como eu disse aqui, o Corinthians oscilou nessa fase de grupos, vem oscilando, né? Foi campeão ali paulista, vem no brasileiro jogando ali um futebol também de boa qualidade, mas com uma oscilação um pouco complicada, porque agora com essa troca de técnico, a tendência é que vai oscilar ainda mais, porque, como eu disse aqui, o Lógia pegou dois jogos pelo Corinthians, perdeu os dois, né? Não vi o Corinthians jogando mal, mas mal ou fora do que vinha jogando, né? Naquele estilo do Corinthians tradicional, que vocês conhecem muito bem, mas ainda assim é uma situação para refletir, para pensar, porque o Carille hoje ele está no patamar como um dos melhores técnicos do Brasil, e o Lóis está começando a sua caminhada. Então, na teoria, né, porque o futebol brasileiro as coisas acontecem muito rápido, na teoria, o Corinthians vai ter mais uma queda de desempenho, uma queda de rendimento, na teoria, né, porque, como eu disse aqui, o Carille está entre os melhores técnicos do Brasil e o Lóis está chegando agora. Né? Então não dá para esperar que o Lóis vai fazer o que o Carille fazia. Né? Não dá para esperar que o time do Corinthians jogue como vinha jogando com o Carille, mesmo sendo repetitivo, com as oscilações e tudo mais. Né? Mas ainda assim oscilando, mas foi líder do grupo. Mesmo oscilando, foi líder do grupo, foi campeão paulista, e vem ali entre os principais times do futebol brasileiro. Mas ainda assim o Corinthians não consegue ter uma regularidade no nível para poder dizer que o Corinthians vai poder ser campeão com segurança, né, pelo menos. Porque existem equipes como o Grêmio, que hoje, na minha opinião, está num patamar... Aliás, num patamar não, mas pelo menos está um degrauzinho acima. Né? Existem equipes que vêm crescendo, né? Por exemplo, na disputa do Brasileiro, o Atlético é um time que cresceu muito, o próprio Inter é um time que vem crescendo, né? O Palmeiras tem uma margem para crescer pelo elenco que tem, né? O Flamengo é um time que vem conseguindo subir de regularidade, tem uma oscilação, às vezes até não tem um futebol tão bonito, né? Mas é um time que vem crescendo ali a sua regularidade. Então, o grande ponto que eu estou batendo é esse, da regularidade do Corinthians, né? Diminuir um pouco a oscilação, porque, como eu disse aqui, o Corinthians na fase de grupos, né, não conseguiu ganhar do time colombiano, ganhou do Independiente lá na Argentina, que é um grande resultado, e perdeu depois aqui no Brasil. Então, galera, a questão é essa, né? O Corinthians, com essa troca de técnico, principalmente, que eu acho que é o principal, se continuasse ali com o Carille, eu acho que não haveria muitos riscos, uma situação perigosa para o Corinthians, né? Mas agora com a entrada do Lóis, não criticando ele, porque eu acho que ele não tem culpa, acho que o Corinthians fez uma escolha ali de um cara que já conhece ali a mecânica do trabalho do Carille, a própria maneira de trabalhar do Corinthians, né? Que já virou esse futebol do Corinthians já virou uma marca do time. Mas como eu disse aqui, vai ter situações ali que o Lóis não vai, pelo menos nesse primeiro momento, conseguir se equivaler, né? Não vai conseguir ali ficar no mesmo nível do Carille. Então, essa oscilação, a tendência é que pelo menos nesse primeiro momento ela aumente. Então fica um certo perigo aí para as competições de mata-mata, né? Que não vai ter tempo, né?
porque o negócio vai decidir em 2 jogos, dependendo da equipe que vier, da próxima fase, né, do pote 2, né, que tem ali algumas equipes ali de um nível muito bom, né, o Flamengo, o Boca, e tem algumas equipes argentinas ali que pode trazer um certo perigo. Fica o grande questionamento com relação a isso. Mas ainda assim, eu acho que talvez até em curto prazo o Corinthians já consiga aí, voltar ao que estava antes, né? Talvez não no mesmo nível, mas pelo menos ali com aquela regularidade, com aquele futebol mais sólido que vinha da época do Carille, do Tite, enfim, dessa escola que o Corinthians vem fazendo de futebol, né? Com esse pragmatismo, mas um pragmatismo que às vezes até encanta pelo nível do jogo, né? Mesmo não sendo um jogo tão bonito, mas pelo nível, por ter o toque de bola, por ter uma defesa muito sólida, um ataque eficiente, enfim, galera. Eu acho que eu já esgotei até o assunto, então, galera, fica aí para o próximo vídeo para as oitavas ou quartas. E é isso, acho que o Corinthians tem condição de brigar pelos títulos, né? Mas eu acho que esse primeiro momento aí do Lodge à frente do Corinthians é uma situação que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver se ele vai suportar, né? Porque ele já começou aí com 2 derrotas, e isso é sempre complicado, né? No Corinthians é muita pressão, e como eu disse aqui, tem 2 mata-matas, né, da Copa do Brasil e da Libertadores. E para o brasileiro eu vejo a situação mais tranquila, porque são muitos jogos, né? O campeonato vai acabar lá para dezembro. Então, para o brasileiro eu acho bem mais tranquila a situação do Corinthians. Agora fica essa situação aí para as competições de mata-mata, né? Tem a Copa do Brasil aí, tem a Copa do Mundo, né? Que é uma situação aí que vai dar tempo para ele poder trabalhar, né? E dar a cara dele ao Corinthians. Mas ainda assim, a gente tem que lembrar que não é só o Corinthians que vai ter um mês de Copa do Mundo, né? Os outros técnicos também vão ter. E no Corinthians não tem muita coisa para ele mexer, né? O time já está ali meio que encaixado, né? Em termos para poder mudar, né? Não tem tantas peças para mudar, e o time já tem uma maneira de jogar que é difícil mudar. Então, galera, é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Fica para a próxima.